Rebeca, fala. Bom dia, gente linda. Então, nós vamos dar início à aula de arte do dia 26/5. Obrigado por estarem aqui comigo. Muita atenção. Câmeras abertas. Câmeras abertas. Entenderam? Ok? E eu vou falar com a Rosa. Rosa, responde aqui para mim. Rosa, fala com o professor, por favor. Oi. Rosa, amanhã você tem uma atividade com a professora Bianca às 15h30. 3h30 da tarde. Você está entendendo? Você sabe qual atividade que é, né? Uhum. Ótimo. Então tá bom. Elementos básicos do teatro. Nós vamos falar especificamente dessa linguagem agora. Nós fizemos um apanhado geral de quais são as linguagens artísticas no início do ano. Passamos pela música, falamos de teatro musical e, entre outras coisas, vamos agora falar de elementos básicos do teatro. Cada linguagem artística, minha gente linda, tem suas especificidades, né? Então, existem características da música, existem características das artes visuais, existem características da dança, e hoje nós vamos falar de características do teatro. Quais são os elementos básicos do teatro? O que tem no teatro que não tem nas outras linguagens? Certo? Então, ó, Gabriel, Pedro, Theo, Luiz Davi está com a câmera aberta. Oi, Lucão. O Gabriel tem um problema na câmera. Lucas Teixeira, Otacílio, Nicole e Gabriel não estou vendo. Então, quem pode abrir câmera, deixa a câmera aberta, por favor. Vamos voltar para o nosso material didático. Temos aqui figurino de teatro. Os personagens, quando eles são compostos, existe uma função dentro do universo teatral chamado figurinista. Ele planeja a roupa que a pessoa vai usar. Ele conhece a história, ele conhece a época em que se passa a história, ele conhece o tecido, ele conhece a personalidade do personagem, e aí ele desenha, ele projeta uma roupa para esse personagem. É o que a gente vê nessa página inicial aqui. É o figurino. Tá vendo? Cada um tem um tipo de figurino. Esses são de época. Aqui, um grego. Aqui, provavelmente, do século XVIII. Aqui, de palhaço. Depois temos aqui do gato de botas e de uma pessoa contemporânea. Essas aqui são indumentárias de teatro, de apresentações teatrais. Essa aqui, vamos combinar. Arthur, eu vou falar de novo, meu querido. Eu peço para você deixar o microfone fechado. Estou fazendo isso. Gabriel, você quer comentar alguma coisa? Comprou minha câmera, ela já tinha estragado 3 meses atrás. Tá bom. Então me avisa, porque eu preciso saber que você está aí. Fala, Nicole. Tá bom. É que eu tô no computador, no meu computador não tem câmera. Eu tô te vendo, como é que não tem câmera? É que você falou que a minha câmera não estava aberta. Acho que você abriu depois, então. Bom, dessas roupas aqui, ó, que a gente vê no início da unidade 4, páginas 68 e 69, qual delas pode ser usada no dia a dia? Arthur, você abriu o teu de novo, meu querido? A última. Ótimo. Mas pode ser, por exemplo, usada numa peça teatral que se passa na atualidade, concordam? Ou a segunda. A segunda? A segunda é uma vestimenta grega. Ninguém usa essa roupa na Grécia hoje. Para festas pode ser usada essa primeira, de chapéu. Para festa, para baile à fantasia. Mas essas aqui são vestimentas características de personagens de peças teatrais ou do circo. Vamos lá. Quais são os elementos básicos do teatro? A gente vai ter cenário, iluminação, maquiagem e figurino. Existem no teatro, são utilizados em outras linguagens, mas especificamente no teatro isso é muito frequente. Tá? Olha o início do texto. Quando um artista pretende realizar uma apresentação teatral, ele deve pensar em diversos componentes além da atuação. Então, o ator e a atriz, eles vão usar o rosto, o corpo e a voz para contar a história. Mas tem que pensar em algo mais. E esses elementos, que nós vamos ver a seguir,
são esse algo mais que tem que ser considerado. Para que a execução da peça ocorra da maneira desejada, Figurino. quem que está com o microfone aberto? Guilherme Simão, sua câmera está fechada. Vamos lá, eu vou retomar a leitura, prestem atenção. Para que a execução da peça ocorra de maneira planejada e atinja seu objetivo com o público, são necessários elementos básicos, sem os quais a história perde muito da sua expressividade, podendo, muitas vezes, não despertar as sensações e reflexões esperadas na plateia. Vamos lá? Vamos entender, então. O primeiro elemento básico do teatro. Sem cenário, fica difícil a gente entender a peça e ser transportado para dentro dela. O que é o cenário, Lucas Piscinin? Objetos e planos de fundo de uma peça que ficam fixos ou se movimentam no palco durante a apresentação. Então, olha só, às vezes a peça tem mais de um cenário. Então, eles ficam lá no fundo para a gente entender em que lugar, em que época se passa a peça. Muitas peças teatrais trocam de cenário de acordo com as cenas executadas. Né? Eu fui numa apresentação dos Miseráveis em São Paulo. Cara, trocava de cenário toda hora. Fala, Maria Heloísa. Quando eu faço balé, apresentações assim para os meus pais do balé, sempre troca de cenário. Inclusive, quando a gente fez a peça da Branca de Neve, tinha todo aquele papel de parede atrás e ficava... Isso é para o pessoal se sentir parte da apresentação, para ficar mais fácil de entender, de vivenciar, não é, Maria Luísa? Uhum. Felipe, quer comentar? Que nem nas novelas? Sim, que nem nas novelas. Mas as novelas começaram depois. O que veio antes foi o teatro. E a iluminação, Kenji? Como que é a iluminação no teatro? Rafael Vidor, nós estamos na página 70. Luz utilizada no palco para dar mais emoção ou destaque ao ator e à atriz na peça. Então, se o diretor quer que a gente enxergue só o ator tal, ele vai iluminar só aquele ator. Ou só a tal atriz em determinada cena. Ou ele quer que a cena se passe de manhã, é uma luz. Se for no entardecer, é outra luz. Então, o iluminador vai fazer isso para o diretor, para dar mais emoção e destaque a determinados atores ou cenas durante a peça. E a maquiagem, Joana? Como que é a maquiagem teatral? Pintura facial e, às vezes, corporal feitas nos atores e nas atrizes. Ótimo. Fala, Manu. Professor, na parte da maquiagem, inclusive, no Senhorinha, a gente, quando era Páscoa, quando tava perto do Natal, eles faziam maquiagens, quando era Páscoa, fazia maquiagem de coelhinho. Que legal. A gente teve uma vez que a gente apresentou o Rei Leão numa festa de encerramento do colégio. Eu não sei se vocês participaram, mas a gente maquiou todos os alunos. Vocês participaram? Eu participei. Qual que era o personagem de vocês? As meninas eram o Timão. E os meninos eram o Pumba, eu acho. Não sei. Ah, que delícia. Vocês têm saudade disso? Vocês têm saudade disso? Logo que a gente voltar, a gente vai conseguir fazer, tá bom? Bom, prosseguindo aqui. Mas será que é somente no teatro que são usados esses elementos básicos? Alguém aí falou de novela. Então, deixa o microfone fechado para a gente continuar a leitura. E eu? Vamos continuar a leitura, Rebeca? Leia esse trecho aqui para o professor, ó, que está destacado na tela. Não, você pode ver esses elementos em outros tipos de apresentações, como no circo, em filmes ou em performances artísticas diversas. Vamos conferir nas próximas páginas essas diferentes formas de
dar vida a uma apresentação por meio do uso desses elementos básicos apresentados no quadro. Então, olha só, de acordo com a leitura da Rebeca, cenário, iluminação, maquiagem e figurino tem no circo, tem nas novelas, tem nos filmes, tem nos shows. Então, pode rolar em várias expressões artísticas, mas começou aonde? Começou no teatro. O teatro que usava isso tudo antes de as outras linguagens cênicas usarem. Vamos lá. Cenário, a gente vai conhecer um por um. Então, eu vou ler do cenário para a gente, beleza? Ó, o cenário corresponde a objetos colocados e utilizados no espaço onde acontece a cena ou a apresentação. Ele é criado e pensado para que a apresentação artística aconteça da melhor forma, para que os espectadores compreendam melhor a história contada. Muitas vezes, quase tudo em um cenário é falso, como portas, janelas, que são produzidas somente para caracterizar melhor o ambiente da encenação, podendo ser pintadas em tecidos ou placas de madeira, por exemplo. No entanto, quando algo no cenário é utilizado pelos atores, é preciso providenciar objetos reais, como sofás, cadeiras, entre outros. Dessa forma, para a composição visual da apresentação, é possível misturar objetos cênicos de diferentes composições. Para que serve o cenário? Bom, a função do cenário é criar um ambiente para um momento específico da história contada, para que o público e os atores sintam-se envolvidos pelo ambiente e, assim, sejam envolvidos pelo ambiente e sejam transportados para dentro da história. A Maria Luísa disse que quando tem apresentação de balé tem cenário, porque o balé que ela apresentou, a Branca de Neve, contava essa história. E aí tinha um papel de parede, é isso, Maria Luísa? Ali na frente da cortina. Então, assim, trás, pode ter uma escada, né? Você pode pintar a janela. Você não precisa colocar uma escada de verdade no palco. Você pode pintar essa escada. Você pode pintar a janela e a porta. Mas, no às vezes... cenário, tinha ali do lado a casa dos 7 anões e aí uma estradinha no meio da floresta. E aí, vamos pensar aqui, ó, com o professor. Às vezes, o cenário precisa de uma cadeira para o ator sentar, né? Aí tem que ser uma cadeira de verdade, não pode ser uma cadeira pintada. Certo? Essa aqui é a gravação da outra aula. Eita, nós. Entenderam como que funciona? Ô, Maria Luísa. Oi. Na sua apresentação, existia objeto real também? Sim. Eu era o soneca, então a Guilmar providenciou uma caminha. Ah, é? E a caminha era de verdade? Era uma cama de verdade, então. Então, olha só, o cenário pode ser composto de objetos falsos e objetos verdadeiros. No caso da caminha que a Maria Luísa utilizou, era uma caminha falsa. Certo? Agora, aliás, era uma caminha de verdade. Agora, o que tinha lá atrás, pintado no papel de parede que ela disse, eram elementos falsos. Certo? Agora, olha o que a gente vai fazer. O Pro vai mostrar aqui para vocês um exemplo de cenário. De uma peça que o professor assistiu. A história toda da cor púrpura se passa numa casa muito antiga do sul dos Estados Unidos. E a história é toda cantada. Ó, agora a gente vai ver parte do cenário do musical, tá bom? E vai dar para perceber também elementos como a iluminação, para mostrar que parte do dia era, certo? E vocês vão ver que a cor púrpura aparece muito essa cor durante essa apresentação, tá bom? Vou compartilhar com vocês. Prestem bem atenção. Quem que levantou a mão? Manu? Fala, Manu.
Professor, eu já fiz uma... Quando eu fazia balé, eu fazia várias apresentações. Eu já fiz uma de bruxinha e eu usava e tinha o cenário atrás e também eu usava uma vassourinha. A vassourinha era de verdade e o cenário era de mentira, certo? Uhum. Ótimo. Vamos assistir esse vídeo junto aqui? Deixem o microfone fechado para vocês poderem ouvir. Vocês estão ouvindo o som? Não. Não, Então tem vou que ter que compartilhar compartilhar o de som novo com o som. Um cenário que eu tive um prazer enorme de criar. E é um espetáculo lindíssimo. Essa Ainda é tá a em criadora cartaz, do parou um cenário, pouco agora pela chamada quarentena, Natália Lana. mas daqui a pouco tá de Ela volta criou o aí. cenário de A Cor Púrpura. A Marieta não trabalhou comigo nesse espetáculo, então ela tem várias dúvidas. Quem trabalhou comigo foi a Gisele Batalha, uma cenógrafa incrível. Então, Quem cria cenário é uma profissão, tá? Quem cria cenário é cenógrafo. Repete comigo, cenógrafo. E aí, Cenógrafo. sobre esse cenário. Desde a costura, do detalhamento, da pintura, do tecido usado, como ele é desmontado, muita coisa. Espero que vocês gostem. O sol de verão, o azul do céu. Olha, como a iluminação aqui foi feita para parecer que estava anoitecendo. E lá atrás o cenário. Tem alguém com o microfone aberto. Verifiquem para mim, por favor. Está chiando aqui, está atrapalhando. Vamos lá. Tudo isso é ele, vai dar luz ao breu. O que a gente vê foi Deus quem nos deu. Tem que regar com amor, a planta florescer, e ela vai florescer. Solta a paz, Natália, que bom poder conversar com você sobre esse projeto. Enfim, tirar todas as minhas dúvidas. Parabéns por esse Olha aqui, ó. Vou passar mais um maravilhoso. pouquinho para vocês poderem ver, ó. A mudança da casa dela. Ela saiu da casa do pai para a casa do marido, para a casa da Shugi, que é um grande amor da vida dela, e depois para a casa dela, que é onde ela realmente se empodera com as calças da Dona Cília. Então, assim, a gente percebeu que essa casa era um elemento muito importante. Nicole, presta Só que atenção. o que a gente quis mostrar com essa casa que gira? Que essa mulher, ela continua sendo a mesma mulher, só que ela vai se modificando. Então, quando a gente vê o cenário girando, a gente vê também... Ó, e agora o Pro vai mostrar para vocês uma cena. A Cor Púrpura Brasil. Eu vou mostrar uma cena para vocês desse musical. Vamos ver se eu pego aqui uma gravação melhorzinha. Porque a maior parte são assim de gravações feitas na plateia. Mas eu vou tentar aqui, ó. Tudo isso é ele, vai dar luz ao breu. O que a gente vê foi Deus quem nos deu. Estão vendo lá atrás o cenário? Esse é o finalzinho da peça, quando os atores, que também são cantores, vêm para receber os aplausos, né? Aí eles conversam um pouquinho. A Dona Olivia sabe que você é mãe deles. Não se preocupe com eles. Cuida de tudo aí. Que um dia... Ligamos
interessante que a cenógrafa fala, eu tenho que mostrar várias fases da vida da personagem no mesmo lugar. E aí ela vai transformando o cenário com a iluminação como auxiliar aos pouquinhos. Essa cena, por exemplo, se passa na África, enquanto a história, de fato, acontece no sul dos Estados Unidos. O cenógrafo tem que pensar nisso tudo, gente. É um trabalho muito complexo, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para o material didático. Aqui, cadê vocês? Aqui. Aqui. Até que página que nós vamos, porque já está acabando a aula. 72. Eu ainda tenho 10 minutos com vocês. Os primeiros cenários utilizados no teatro antigo eram grandes tecidos pintados, como o papel de parede que a Maria Heloísa mencionou, que representavam ambientes semelhantes a espaços reais, com janelas, colunas, corredores e até mesmo paisagens de campos e florestas. Ainda no período da Antiguidade Grega, quando o teatro surgiu, existiam pessoas especializadas em produzir os cenários, conhecidas como cenógrafas, como vocês viram lá no comecinho do vídeo que eu mostrei. A cenógrafa responsável pela criação do cenário de A Cor Púrpura. Essas pessoas criavam cenários móveis, deslocando os atores e parte do cenário para dar mais emoção à cena. Para isso, foram desenvolvidos mecanismos com cordas e escadas que possibilitavam essa movimentação, como vocês estão vendo aqui, nessa ilustração dos primeiros teatros gregos. A plateia, o palco, o cenário lá atrás e os atores atuando aqui. O cenário não é um elemento utilizado só em peças teatrais, não, mas também em filmes, espetáculos de dança, festas populares e religiosas, apresentações de música ao ar livre, shows e encenações de artes visuais em museus de arte. Quer dizer, tem cenário em várias expressões. No teatro contemporâneo, é possível se apropriar de diferentes espaços reais, pois peças de teatro podem acontecer também em lugares da cidade, como no metrô, em uma loja ou mesmo em uma praça, sem a necessidade de um palco. Os cenários de filmes podem ser reais, com cenas realizadas em lugares como ruas, casas, por exemplo. Entretanto, quando o filme é sobre histórias fictícias e fantasiosas, são necessários efeitos digitais para criar esses lugares e representar cenas que não são possíveis na realidade, como acontece no filme As Aventuras de Pi, de 2012. Veja a seguir uma imagem que mostra o personagem principal desse filme, em uma cena na qual os efeitos especiais são aplicados e uma outra imagem da cena do filme finalizada. Alguém assistiu aqui As Aventuras de Pi? Não, minha irmã assistiu. Eu assisti, pronto. É um filme lindo, em que parte da história se dá nesse bote, onde esse ator de verdade tem que conviver contracenar com um tigre. Só que o tigre não estava ali de verdade. O tigre foi colocado depois. Ele estava num bote, sim, mas ele estava dentro de um estúdio e parte do cenário foi criada digitalmente. Eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Dá para perceber que é pixel o tigre. Dá para perceber que é pixel. Eu não acho, não. Eu acho que não dá para perceber, não, Arthur. Ele é de verdade, tigre? O tigre foi filmado à parte e introduzido depois na cena. Prestem atenção. Alexandre, Oi. também tem série que tem que fazer gêmeas e a pessoa não é gêmea, daí pega uma outra pessoa, coloca e depois faz a montagem. Esse vídeo aqui é em inglês. Quero que todo mundo preste atenção, ó. Porque as imagens já nos fazem entender. Ó. Pode baixar a mão agora, que a gente vai ver o vídeo. Beim Schreiben des Buches, das ich in Bildern schon im Kopf hatte, hielt ich die Geschichte für nicht verfilmbar. Man müsste die Symbole des Geschriebenen in eine sichtbare Realität verwandeln. Einige Regisseure warfen einen Blick auf das Projekt, drückten ihr Interesse aus, aber wir kamen nicht zusammen. Ich brauchte einen Regisseur, der einerseits die Geschichte versteht und mag, aber andererseits auch die enormen technischen Herausforderungen bewältigen konnte. Für einen Filmemacher ist das ziemlich aufregend.
Die Herausforderung ist, dass der Film von einem Tiger handelt. Sie mussten einen computergenerierten Tiger benutzen, weil einige Szenen sonst nicht zu verfilmen gewesen wären. Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger, ist definitiv eines meiner schwierigsten Projekte. Die Messlatte lag so hoch wie noch niemals zuvor. Allein 15 Künstler arbeiteten am Fell des Tigers und jemand musste die 10 Millionen Haare seines Körpers platzieren. Wir hatten Leute in Los Angeles, Indien, Vancouver und Kuala Lumpur, die alle an Richard Parker arbeiteten. Wie integriert man das in einen Film? Manchmal fühlt man Mut, manchmal nur Verzweiflung. Ang Lee hatte das Know-how und die Leidenschaft, das durchzuziehen. Er ist der perfekte Regisseur, eine Fügung des Schicksals. What more do you want? Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger, ab 26.12. im Kino in 3D. Então, gente, olha só. Claro que não dava para arriscar a vida do ator colocando ele num bote com um tigre de verdade. Então, eles filmaram o tigre e depois filmaram o ator. Alguém fica se movimentando para o ator poder contracenar como se o tigre estivesse ali. Depois, as imagens são geradas em computador, são juntadas. Entenderam? Beleza? Fala, Lucas. Ô, Pro, Oi. teve uma vez que a gente estava no segundo ano e a gente foi numa festa no teatro eu não sei, eu acho que foi em Pau Sul, que a gente foi numa apresentação do Peter Pan. Que legal, não foi em Pau Sul, acho que foi em São Paulo. Eu também acho que foi em São Paulo. Fala, Marielo. Obrigado, Lucas. Decidi abaixar minha mão. Fala, Rebeca. Pro, é verdade que essas cenas são gravadas em tela? São gravadas como, Rebeca? Em tela verde. Sim, em chroma key. O chroma key é colocado lá no fundo para algumas cenas, né? Fala, Felipe. Pro, será que já teve algum filme que colocou um animal selvagem feroz com um ator de verdade? Normalmente, os animais são treinados, só que a realização do filme faz parecer que eles sejam ferozes. Lorena. Pro, tem esse filme na Netflix em português? Eu acho que tem, é lindo o filme. Tá, vou procurar. Procura lá. Fala, Thalita. Thalita não, a irmã da Thalita, a Melissa. Em Rei Leão, eu acho que eles também tiveram que fazer isso. Os animais não foram de verdade, eles tiveram que ir lá e fazer tudo. Qual filme? O Rei Leão. Rei Leão live action. Rei Leão, live action. Legal. Fala, Marcelo. Duas coisas rapidinha. A primeira, o Rei Leão, o último filme que lançou, na verdade foi tudo desenhado. Algumas coisas são reais, né? Outras são criadas em computador e animadas. Fala, Manu. E a outra, o filme é muito triste? Tem cenas tristes, mas tem uma mensagem legal. Então eu não gostei não, porque eu não gosto de filme triste. Mas às vezes a gente tem que assistir para aprender algumas coisas. Eu vou ouvir a Manu antes de encerrar. Ô, professor, você sabe mais ou menos como é que foi feito o filme do Aladdin? Porque tinha o tigre, tinha o tapete mágico. Segue a mesma proposta, porque é um mundo impossível de existir. Então, hoje existe o computador que auxilia na criação desses efeitos. Maria Júlia. Mas você sabe se o tigre era de verdade? Eles filmam algumas coisas de verdade e depois modificam no computador. Entendi, obrigada. Fala, Maria Júlia. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo.
Eu só queria falar que a gente fez uma peça lá em São Paulo, mas na verdade foi em Ourinhos. Para confirmar. Ótimo. E finalizamos com o comentário de Maria Heloísa. Se no Rei Leão 2 foi feito sem leões de verdade, então foi Rei Leão 1 que foi feito com leão de verdade. Não, Só, o Rei Leão 1, minha querida, ele era desenho animado. Então, não existe Rei Leão 1 e 2. É assim, Rei Leão, e depois tem uma outra proposta de Rei Leão. Rei Leão, quando eu era jovem, era desenhado. Rei Leão Depois ele é recriado com imagens geradas em computador. E o Rei Leão 3? Não tem, não. Nenhum, nem dois. Só tem um. Não, mas aquela é outra história. São animações. É a história do Timão e do Pumba. É a história do Timão e do Pumba. São derivados, não é a história principal. E eu vou falar tchau. Vou falar tchau para vocês, mostrando aqui o meu Rei Leão que está ali, dormindo, gostoso, no quarto. Fala oi, Sagu. Sagu. É folgado ou não é folgado? Ai, que dó. Como tá frio lá fora, ele entra aqui porque eu tô com o aquecedor ligado. Bom almoço para vocês. Não tem atividade essa semana. Gente.